Por que falar? E por que pensar demais, sendo que você pode focar no simples e se dar bem? Não precisa de muito, mas sim de atenção. Se você para de olhar demais e para de encher a tua cabeça de informações inúteis e começa a buscar os detalhes importantes do seu dia a dia, perceberá fatos que antes nem sabia que poderia. Fatos que serão instrumentos para ti, ferramentas para gerar influência, ganhar sabedoria, se preparar melhor e assim por diante. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Desejos ridículos. Cuidado com as direções que os seus sonhos, vontades ou impulsos apontam, porque você pode pensar que é em prol da sua felicidade, que você apenas busca uma satisfação, algo que te alivie, mas em boa parte das vezes é o seu vazio existencial falando, em vez da sua força essencial. Porque existem desejos que realmente te complementam, que te fazem bem, que trazem a ti um prazer real. Mas uma boa parte desses desejos são apenas impulsos criados por suas brechas emocionais e psicológicas. Você acha que ter uma relação sexual irá te aliviar? Ou que ganhar mais dinheiro te dará mais controle da sua vida? Que encontrar uma pessoa para namorar ou casar tirará de ti esse vazio que sente todo dia? Você pensa em inúmeras possibilidades e cresce uma certa chama dentro de ti, uma compulsão, fazendo com que você pare de pensar em qualquer outra coisa e foque somente nessa necessidade, que na verdade não é necessidade alguma, pois se baseia em uma ideia fraca da sua cabeça. Não algo que realmente faça parte de ti e que te complemente caso conquiste. Afinal, prazeres com outras pessoas, companhias, mais poder aquisitivo, um carro novo, uma salva de palmas, um reconhecimento, uma aprovação. Todas essas questões sociais consumistas ou ligadas à carne não te trazem nada. Até podem te fazer sentir algo no momento, de forma efêmera. Mas e depois? Percebe que é algo que só te deixa embriagado por um tempo para depois pedir ainda mais? Esses desejos criam buracos negros dentro de você, que sugam a tua alma, quebram a sua concentração, perturbam a sua mente. Tudo para que você corra atrás de coisas que não precisa e nunca precisou. Portanto, certas coisas deixe acontecer naturalmente. E outras, encontre a justificativa certa para tirar da tua cabeça. Identifique esses desejos ruins e combata com a tua razão, dia após dia, porque se não prestar atenção nisso, se não fizer essa limpeza psicológica em você, pode muito bem cair em tentações que não terão volta. Como você se sente? Do mesmo modo que deve se atentar ao que quer diariamente, também deve se concentrar no que sente. Tal situação do dia como te perturbou? Por que você se incomodou com tal coisa? O que aquela pessoa falou para ti? E como ela falou aquilo para que você se ofendesse tanto, perdendo a sua produtividade do dia inteiro? E aquele acontecimento negativo de um mês atrás? Você realmente superou ou ainda existem fragmentos pelo chão? Sabe, você precisa ter uma postura na frente das pessoas. Deve em boa parte do tempo andar como se nada te incomodasse, sem reação, para demonstrar razão e seriedade, para que ninguém fareje medo ou fraqueza em ti. No entanto, isso não significa que deve bancar o durão 24 horas. Você tem que entender suas feridas. Precisa olhar para o seu âmago e descobrir por que certas coisas te incomodam e por que outras quebram seu progresso ou força de vontade. Porque se não entender essas mazelas da mente, pode muito bem ficar vulnerável em qualquer situação que te pegue desprevenido ou sob pressão.
Não adianta só fingir que é inabalável. Você precisa moldar uma mente blindada e, para isso, só terá êxito se ficar de olho nos seus sentimentos, para que limpe as feridas e se fortaleça com as cicatrizes, ao invés de plantar sementes da destruição que podem influenciar todas as suas ideias e ações. Fraquezas alheias. Quando você entra em um novo ambiente, é interessante que observe o que falta ali. Em um meio profissional, por exemplo, quais são as habilidades que os seus colegas e concorrentes não possuem 100%? Quais são as ações que normalmente apresentam falhas ou erros tolos? O que falta nas pessoas daquele lugar? O que falta para o lugar em si ser considerado ótimo? Elaborar esse reconhecimento e automaticamente já buscar melhorias pode muito bem ser uma chave para um sucesso em qualquer lugar que esteja. Porque quando você começa a suprir as faltas que o ambiente apresentava, quando você passa a aprimorar aquilo que as pessoas nem sequer se importavam, você começa a formar uma imagem e se tornar indispensável para o ambiente. As pessoas se esquecerão de como era antes de ti e entenderão cada vez mais o seu valor, o que obviamente será uma vantagem, pois enquanto você, utilizando das fraquezas e brechas alheias, se torna cada vez mais indispensável, as pessoas ao redor serão consideradas substituíveis. Você irá expor esse diferencial. Claro, sem pisar na cabeça de ninguém, mas convenhamos, competição existe em todo lugar. E você tem que garantir que está no topo. Quem está realmente próximo a ti? Quem são as pessoas que conversa? Quem planta dúvidas em sua mente? Ou te distrai com algo quando você precisava de foco? Suas amizades são realmente boas influências? Ou só querem que você se mantenha no mesmo nível que elas, se incomodando quando você consegue algo que elas não conseguiriam? E a sua família? E a pessoa que diz amar? Confia realmente? Te apoiam para valer quando precisa? Ou também apresentam um caráter duvidoso? Sabe, nessa vida não existe lado bom e ruim. Existe realidade e ilusões. Você pode se iludir, pensando que todos que estão próximos são ótimas pessoas que te ajudam, te fazem rir, te distraem. Mas você realmente visualiza todos os detalhes ou pensa que vive em uma circunstância que na verdade não é nem metade do que a realidade significa? Pode parecer confuso o que estou falando, mas você de fato nunca sabe quem está próximo. Quando tem certeza, na verdade não tem. E é por isso que deve se atentar, entendendo o nível de influência, a forma como manipulam seu comportamento, o jeito como falam contigo, a reação que possuem quando descobrem um sucesso seu, ou talvez um fracasso. Preste bastante atenção, pois a proximidade é o contexto principal para um ataque que você não espera. Lembre-se, traições só ocorrem porque a pessoa estava envolvida profundamente em sua vida. Erros e descuidos. Você por acaso analisa o seu desempenho? Afinal, como irá melhorar, como desenvolverá melhor o teu progresso, se nem entende aonde erra? A sua comunicação, por exemplo. Em algum momento você falou algo que não deveria, interpretou errado uma informação, fez um comentário desnecessário que talvez quebrou o clima. Erros assim acontecem. O problema é continuar porque você nem sequer percebeu. E tem gente que cai nessa ignorância. Existem indivíduos por aí que todo dia fazem as mesmas tolices ou contradições porque não analisam, não entendem os erros. E aí precisam lidar com efeitos negativos que consideram azar, sem ter ideia de que é um efeito proveniente desse comportamento irregular. Logo, tenha consciência dos seus atos e de como pratica as situações do seu cotidiano. Analise, verifique, pense,
busque sempre entender se poderia ter feito melhor, ou se poderia ter evitado tal problema, pois caso entenda a sua culpa e equívoco, caso perceba os seus descuidos, de pouco em pouco aperfeiçoa sua postura e comportamento, se tornando um indivíduo cada vez mais íntegro. Informações vazadas. Vamos supor que você conte a um grupo de amigos sobre um interesse seu. Dias se passam e alguém que não estava nesse grupo naquele momento que você contou te aborda perguntando sobre esse seu interesse. Ou seja, alguém dos seus amigos contou para essa pessoa. Você não esperava que alguém contasse. E por que alguém espalharia isso? Por que o seu interesse seria assunto em uma conversa entre duas outras pessoas, sem que você esteja presente? Logo, você entende que, seja lá qual for a motivação, uma informação sua vazou, o que não é bom. Quando você compreende que alguém anda falando demais, o que você pode muito bem fazer é, para cada amigo desse grupo, relate algo em específico, por mais que seja besta, ou até uma informação falsa. Mas relate, conte. E veja depois qual dessas informações específicas irá vazar. Desse modo você pega fácil quem é o fofoqueiro da história e passa a compreender que, mesmo entre amigos, certas informações devem se manter ocultas. Inclusive, até mesmo quando se trata de família, você precisa manter certos segredos entre você e a sua mente. Afinal, ter segredos consigo mesmo é essencial. É uma forma íntima de se conectar consigo mesmo e de proteger a sua privacidade. E outra, preste atenção nesses momentos que informações suas vazam por aí. Porque se alguém espalhou, se uma pessoa te expôs totalmente à toa, isso já demonstra que aquele que antes considerava de confiança era na verdade alguém que possivelmente nutria um sentimento ruim em relação a você. Necessidade dos outros. Quando você aprende a antecipar o que as pessoas querem e precisam, você começa a lê-las. Compreende os seus costumes, detalhes de vida, interesses. Tudo porque nota para aquilo que as interessam. Você entende que aquela pessoa que fala mais do que deveria, fala por carência. Que o indivíduo que reclama do seu trabalho só precisa de conselhos melhores. Que o seu colega de trabalho necessita de uma direção melhor, de um apoio profissional. E que seu chefe sente a ausência de determinada qualidade de trabalho que você pode fornecer sem que ele peça. É tudo uma questão de prestar atenção em como se comportam, os assuntos principais, a forma como reagem a tais situações. E talvez entender a maneira como eles interagem com o ambiente em que estão. E pode parecer difícil fazer essa interpretação de outras pessoas, mas não é, porque em boa parte dos casos, elas deixam essas necessidades e problemas bem visíveis. Basta você saber olhar em vez de agir com indiferença. Basta prestar atenção nos detalhes que, em boa parte dos casos, apesar de escondidos, estão bem na sua frente. E por que você deveria prestar atenção nas necessidades alheias? Porque além de te garantir influência, pode abrir portas que antes não saberia como abrir. Fazer bons contatos e ganhar carisma. Você será considerado um indivíduo que se importa, alguém atento, que ajuda, que é útil, e essa reputação te facilita muita coisa, porque irá atrair vantagens e conexões. O que pessoas falam delas mesmas? Você confiaria em alguém que fala demais sobre ela mesma, a ponto de colocá-la em um pedestal? Acreditaria em alguém que toda hora relata fatos que nunca é culpa dela, nunca é sua responsabilidade, mas sim erro de fulano ou falta de caráter de não sei quem? Pois é, tem pessoas por aí que não enxergam por nada suas responsabilidades, ou que não importa o que aconteça, modificam os fatos para fofocar sobre alguém por pura compulsão. Já que sim, infelizmente alguns por aí só conversam
se estiverem falando mal de algo ou alguém. E essa atitude, essa ação de prejudicar a imagem das pessoas e de sempre escapar da responsabilidade de uma situação, ou colocar a si mesmo em um pedestal, mentindo à toa ou ostentando vitórias, é um comportamento de alguém que pode muito bem ser um sociopata. Ou uma pessoa extremamente insegura e perturbada com ela mesma. Ou alguém medíocre, que só sabe falar dos outros porque não sabe o que falar de si mesmo realmente. Seja o que for, tome muito cuidado, pois quem tem uma visão distorcida dela mesma pode facilmente te ver como uma ameaça ou um alvo, às vezes sem motivo algum. O melhor a se fazer é prestar atenção nessas mentiras e contradições, identificar todo o problema e saber se afastar quando deve de quem claramente tem uma visão extremamente distorcida e preocupante. Anotações. Quantas ideias já perdeu porque não anotou? Quantos bons pensamentos, reflexões construtivas que você teve, mas que infelizmente não absorveu e por isso já nem se lembra? Sabe, a tua mente tem uma boa memória, mas não o suficiente para você confiar que se lembrará de tudo. Às vezes, para realmente absorver uma reflexão, é necessário expressá-la, escrever, ler todos os dias, para fixar no seu código moral. O mesmo com ideias. Precisa não só pensar sobre, mas desenvolvê-las, colocar em prática. E se simplesmente considerar algo uma ótima ideia, mas deixar passar, sendo atropelada por outras informações e pensamentos, você nem se lembrará daqui uns dias, desperdiçando um potencial para sempre. Sendo assim, comece a anotar aquilo que considera valioso, tudo que te despertar um interesse, ou abrir os seus olhos acendendo uma luz na tua cabeça. Anote, mantenha fixado, porque isso não só te ajuda a absorver, como também a inspirar e praticar. Toxicidade. Como alguém trata um garçom? Como a pessoa fala com outras? O comportamento muda dependendo da circunstância. Quando outras pessoas estão no ambiente, a pessoa passa a te destratar do nada. E quando algo dá errado, a pessoa se responsabiliza na hora pela parte dela ou já sai brigando, frustrada, jogando todo o problema em cima de ti. Certos indivíduos são extremamente tóxicos, seja em ideias, palavras, comportamento, erros que se repetem, situações que incomodam e até circunstâncias que podem te prejudicar totalmente porque a pessoa em si não quer levar a culpa e nem seguir com a própria vida. E, por exemplo, o primeiro caso que relatei sobre tratar bem ou não um garçom. Tem gente que é tão maldosa, tão sem noção, que desrespeita alguém que está em plena hora de trabalho e totalmente de graça, à toa. Só quer prejudicar o dia de alguém. Me diga, como você irá tolerar isso? Pode ser quem for da sua vida. Os sinais estão bem na sua frente. E é essencial analisar sempre essas contradições de comportamento e atitudes no mínimo agressivas. Pois seja uma brincadeira supostamente inocente, ou um tratamento errado com alguém que está trabalhando. Quem é sem noção, quem não se responsabiliza ou causa problemas à toa, é no mínimo uma pessoa complicada de se lidar. Como disse, os sinais estão na sua frente, e é você quem decide prosseguir ou não. Como se superar? Você já prestou atenção em como pode se aprimorar? Quais habilidades suas talvez deva investir mais? Você pelo menos se atenta em relação a quem você é? Por que outro ponto de foco você poderia ter como prioridade a não ser a si mesmo? Sua saúde, mentalidade, raciocínio afiado, a forma como trata você. Não é isso que deveria aprimorar ao máximo? Não é essa atitude individual que precisa elaborar no máximo de nível? Como todos os dias superar quem você foi ontem? Essa é uma pergunta que deveria fazer mais para si mesmo. Porque só de se questionar sobre,
seus olhos já se abrem para o teu próprio reflexo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.